muitos exemplos. E há um ditado, né, que diz que nós deveríamos aprender com os erros dos outros, para que não errássemos, né, tanto. Mas muitas vezes nós caímos, às vezes, nos mesmos erros que nós cometemos e que os outros cometeram. E a palavra de Deus deixa tantos conselhos. E o cântico e até Provérbios, né, nos declara isso, que a sabedoria está no temor do Senhor. Então ele diz aqui no cântico, né, quem é sábio, prudente, ouve, pratica, entende essas coisas que o Senhor nos diz, dia após dia. Quantas vezes você já chegou à casa do Senhor? Quantas vezes, dia após dia, ouvindo o conselho, ouvindo a palavra do Senhor? Então, que nós sejamos sábios, amém? As crianças podem se retirar, que eles estão aí, né, ansiosos para estar com as tias. Os irmãos também podem se sentar. Vou pedir para o Gessé faça a leitura aqui para mim, para guardar um pouco a voz. 1 Samuel, capítulo 17, até o verso 23. Do 1 até o verso 23, e depois a gente vai continuar alguns versículos também. Amém? As crianças já saíram. Amém. Lemos a palavra de Deus. O desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Porém, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu.
Amém? Graças a Deus. Eu sei que é um texto que todos nós já lemos, já conhecemos. E eu gostaria de falar sobre gigantes e os matadores de gigantes. Amém? E pela história, né, nós sabemos que não houve somente um Golias, não houve só um gigante. Houve assim uma geração, um povo, né, que eram gigantes. E houve também, não só Davi, mas outros homens, outros soldados que se levantaram e se tornaram também matadores de gigantes. Então o gigante, né, não foi só Golias, não tem somente aqui, né, mas eles se levantaram e sempre se opuseram ao povo de Deus, e não somente ao povo de Deus, mas também aqueles que eles, né, amedrontavam e também lutavam para dominar povos e nações. Então eu quero perguntar, né? Muitas vezes nós pensamos em gigantes, e ao olhar o texto, nós pensamos em gigantes, mas pela Bíblia, e também cada um de nós já temos vivido, e alguns dos irmãos até citam, né, mediante alguma situação que está adiante, me diz assim: olha, um gigante se levantou contra mim. Então o gigante dessa noite que eu quero falar não é o gigante pessoa, não é o gigante, né, de 6 côvados de altura. Não é esse gigante que se apresenta como pessoa, mas são circunstâncias, né, são adversidades que está sempre diante de nós para nos separar. E aqui, como ele diz, né, para se opor contra o povo de Deus. E também para se opor a cada um de nós, a igreja, você individualmente, contra o propósito de Deus. E o propósito, então, desses gigantes, né, é usar de estratégia para trazer esfriamento e para fazer com que nós não façamos a vontade de Deus. Porque a parte lida aqui, e na verdade ele fala em outro versículo também, mas no verso 11, diz assim: ouvindo Saul, todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O rei, os soldados, né, os comandantes, né, todo Israel, ouvindo essa palavra, se espantaram e temeram muito. Então, sempre está para se opor, para se colocar, trazendo medo, pavor e trazendo também frieza, né? E quando o povo de Israel saiu do Egito, né, Moisés, quando ele enviou os espias para ver a terra, e quando chegaram lá, eles disseram: muito boa terra, muito fértil, muito bom, tem, né, milhos, tem tantas coisas fartas, a terra é maravilhosa, porém, mas, contudo, todavia, eles colocaram: tem gigante, né? E nós somos assim como gafanhotos, nós somos uma formiguinha, nós somos pequenos diante dele. Então, muitas vezes, nós, né, da maneira como nós vemos o gigante, que contamina a nossa fé. Porque esse mesmo povo que saiu do Egito, que viram os gigantes e amedrontados, eles disseram que a terra era muito fértil, era muito boa, a promessa de Deus, Deus é fiel, ele disse e é verdade, mas há gigantes. Então, muitas vezes, como nós vemos as circunstâncias, contamina a nossa fé. E foi isso que aconteceu com aqueles espias que foram, né, deixaram minar a fé, o desejo de realmente cumprir a promessa de Deus, de povoar aquela terra, de colocar os seus pés, de serem abençoados, de serem fartos. Então, como nós vemos as circunstâncias, né, é como também nós somos atingidos, e isso mina a fé. E esse povo que saiu do Egito, esses que se deixaram contaminar a fé, eles pereceram. Diz o texto, né? E se você for ler lá a respeito de Moisés, o Êxodo, toda aquela passagem, quando eles adquirem a terra, já não é mais o povo que saiu do Egito, já não é mais o povo, já não são mais aqueles soldados que começaram a guerrear.
Então, mediante ao deserto, mediante, né, a chegar até a promessa, entre a promessa e chegar à promessa, houve uma estrada, houve um deserto, houve lutas. E como eles enxergaram, isso foi contaminando, minando, e eles foram parando pelo caminho. Irmãos, por isso que eu quero falar, né, sobre esses gigantes e esses matadores de gigantes, essa postura de matador de gigante, essa atitude que nós devemos ter cada dia quando nós olhamos as circunstâncias e muitas vezes nós nos deixamos paralisar. O texto que foi lido, né, do verso 1 até o verso 23, conta essa narrativa que nós já conhecemos muito bem, e diz no verso 23 que eles se espantaram, eles ficaram atemorizados. Porém, do verso 23 até o verso 26, diz assim, quero começar ainda do verso 23 até o 26. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o delista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Como eu disse mais uma vez aqui, relatando o temor, o medo de todos os soldados. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Davi aqui, ouvindo, ele não atentou já para aquilo que eles estavam dizendo sobre a recompensa. Mas ele quis saber o que fará, né, aquele filisteu que afronta. Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército de Deus, né, e o próprio Deus? Davi, ainda jovem, ele já conseguiu discernir, irmãos, que esse gigante não estava simplesmente afrontando a Saul, não estava simplesmente afrontando o exército. E ele também reconhecia que acima do exército de Israel, que era o exército do Senhor, estava o Deus Todo-Poderoso. Porque ele reconheceu que a afronta não era só contra o exército, mas era contra o próprio Deus. E muitas vezes as afrontas acontecem, né, e atinge o coração, e nós precisamos pensar, está querendo atingir a quem? A você, a mim, a situação que você está vivendo, ou realmente para minar a sua fé? Ou para que você realmente negue ao Senhor, ou que você pense realmente que Deus não é tão poderoso assim para julgar a sua causa, não é tão poderoso assim para calar a voz do adversário. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e esquecemos que acima de todo o exército, acima de todo e qualquer gigante, existe um Deus soberano que não perde batalha. Ainda que a gente pense que está demorando a guerra, está demorando o findar, mas o Senhor, Ele tem um tempo e que não é o nosso tempo. O Senhor tem um horário que não é o nosso horário. O Senhor tem um calendário que não é o nosso calendário. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E o dia de ontem como a vigília que se passou. Então, como nós, né, medimos o nosso tempo, é diferente do tempo de Deus, né? Então, nós precisamos olhar as nossas adversidades, olhar os gigantes que nos cercam, e entender que acima deles existe um Deus. Acima de qualquer circunstância, o Senhor tem levantado, sim, matadores de gigante. Tem levantado, sim, Davi. Então fala para o irmão que está ao teu lado assim, tem levantado você como um Davi. Tem levantado você como um Davi. Amém? Desperta então para isso. Seja um Davi. Não seja, né, como Saul, que apesar da sua estatura, da sua altura, da sua
de toda a sua couraça, da sua armadura de guerreiro, mesmo assim diz o texto que eles amedrontaram. E Davi, nesse momento aqui, diz o texto que ele ia e voltava. No verso 15 do capítulo 17, 14 diz que ele era o mais moço e os 3 maiores é que seguiram Saul. No verso 15 diz: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele ia, olhava talvez de longe, mas não se metia, né? Em guerra, ninguém se mete. Davi, um jovem ainda, ele de longe, ele olhava a circunstância, olhava a situação. Ele ia, olhava e voltava. Mas num determinado momento, o seu pai deu a ordem. Foi diferente. O seu pai deu a ordem para que ele fosse. No verso 17 diz: Jessé disse a Davi, seu filho: leva a peça para teus irmãos um efa de trigo, deste trigo tostado, e 10 de pães, e corre a levá-los ao acampamento a seus irmãos. E aí ele dá outra tarefa. Porém, esses 10 queijos leva-os para os comandantes de 10.000, visitará teu irmão, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Amém, irmãos? E uma coisa nós precisamos entender: para ser realmente um Davi, para ser realmente um matador de gigantes, nós precisamos entender o momento certo e a hora certa. Ele olhava a guerra, mas até então ele não ainda tinha chegado tão perto. Nesse momento que o pai o libera, nesse momento que o pai dá a bênção, nesse momento que o pai o envia, diz: vai ver como estão seus irmãos. Ouve notícia, traz notícia, vê como estão. Chega perto dos comandantes. Então ele aí tem, né, um aval do seu pai, tem uma liberação do seu pai para estar presente. E nós precisamos também esperar da parte de Deus essa bênção, esse aval, esse direcionamento, para que nós não erremos pelo caminho. Não entremos em luta, nós ouvimos aqui estes dias, né? Não entremos em luta que não há despojo. Não entremos em guerra que não há despojo. E no momento que nós queremos fazer alguns comparativos, né? Moisés, no momento que ele estava ainda no Egito, e ele vê um egípcio, né, lutando lá contra um israelita, e ele se indigna, e ele toma as dores para si, ele quer fazer justiça. Então ele já vamos dizer, talvez no ímpeto, né, já no coração, já querendo defender, querendo fazer justiça, ele mata o egípcio. E ele então precisa fugir, porque ele mata o egípcio. Então com essa postura, com essa atitude, né, passa-se então 40 anos de aprendizado. A gente não sabe, talvez seja especulação pensar que se ele continuasse no Egito, Deus fosse tratando dele de maneira diferente, né? Mas foi necessário que aí ele fosse para o deserto, e aí também ser provado, também ser habilitado, para aí então ele voltar como libertador. Porque quando ele foi guardado, né, quando a sua mãe o colocou naquele cesto que foi parar no Rio Nilo, e a filha de Faraó pegou e cuidou, já havia um propósito da parte de Deus. Esse libertador já havia nascido. Deus conhece a história. Nós pensamos que a nossa história começa quando nós estamos no caminho do Senhor, começamos a entender os textos, começamos a despertar em nós, né, algo para ser feito, algo para trabalhar no reino, ou para ajudar pessoas, ou para estar trabalhando em qualquer área, né, como profissional. E nós pensamos que a nossa história começa daí. Mas não, a sua história, o propósito de Deus para a tua vida começa no ventre da sua mãe. O Senhor já tem a sua história traçada, o Senhor já conhece, já sabe os planos, já sabe os seus nãos, já sabe quantas vezes você vai trazer a resistência, assim como Moisés, sou pesado de língua, né? Assim como tantas vezes nós também temos tantas resistências quando o Senhor nos coloca diante de alguma coisa. Então, queridos, nós não podemos, né, nos comissionar
para determinadas situações. Precisamos esperar, sim, o tempo de Deus, o momento de Deus, o momento que Deus levanta, o momento que Deus direciona, o momento que dá a ordem, o momento que o Senhor abençoa os caminhos de verdade. Então nós devemos estar sempre nos colocando sobre a vontade de Deus e a dispensação do Senhor para saber o tempo certo da nossa vida. E nesse momento que ele vai para o deserto, que ele é trabalhado, que ele é administrado, que ele é forjado, né? Algumas vezes nós temos ouvido essa palavra, que ele é forjado a então voltar e libertar o povo de Israel. Quanto tempo se passa, né? Quanto tempo a gente pensa assim, quanto tempo perdido. Para nós, a gente só pensa em perdas, quanto tempo perdido. E olhando agora a vida de Davi, quando ele chega, né, diante dos seus irmãos, diante, né, do exército, no verso, creio que no verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se nele a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, a sua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Desceste apenas para ver como é que está a situação. Desceste apenas para bisbilhotar. E muitas vezes haverão questionamentos. Quando Davi, ele se coloca, né, e está interessado em saber quem é esse filisteu, quem é esse circunciso, o irmão dele começa a questionar. Por que você está? Começa a questionar a postura dele. E a pergunta dele, né, por que você veio? Por que você parou o que você estava fazendo? Irmãos, Deus, ele chama, não chama os preguiçosos, não chama os desocupados, ele chama exatamente quem está trabalhando. E Davi, ele estava trabalhando, ele estava cuidando das suas ovelhas. Mas mesmo assim, sendo poucas ou muitas, não diz a quantidade de ovelhas, mas diz que ele estava cuidando. Mas diz que ele teve cuidado. Ele deixou alguém cuidando. O texto lido diz que ele deixou um guarda, deixou alguém responsável. O irmão dele já lança em rosto dizendo: você deixou para lá o que você estava fazendo? Você foi irresponsável no que você estava fazendo? Deus jamais chama irresponsável. Jamais o Senhor chama pessoas que param, né, situações pelo meio do caminho. Há pessoas que muitas vezes, né, eu creio que você já conhece, ou já viu pessoas que levantam, erguem ministérios por ter uma vida frustrante, porque desejou trabalhar em determinada área, porque fez isso, porque fez aquilo. E aquilo que nós lemos aqui, nós não podemos nos autodenominar, né? Nos auto, né, dizer que quem nós somos. É o Senhor que estabelece, o Senhor que ergue, o Senhor que indica. Então, quando há ministérios que se erguem, né, por acaso, por situações frustrantes, são ministérios também que mais cedo ou mais tarde têm as suas portas fechadas, têm vidas, né, que são perdidas, tem vidas, né, que ficam machucadas, feridas. Quantas ovelhas feridas e machucadas por pessoas, por ministérios que não esperam esse aval de Deus, essa autoridade que está acima, assim como Davi, ele respeitou o seu pai. Ele via a situação, mas ele voltava, até que um dia o seu pai dá a ordem. Agora você vai estar com seus irmãos, vai estar com os comandantes. Ele tem a possibilidade de chegar mais perto, de ali conversar, e se inteirar, né, daquilo que estava acontecendo realmente naquela guerra. Irmãos, estar, né, à frente, estar se colocando como Davi aqui se coloca, porque ele entendeu que a guerra, a luta, a afronta não era contra simplesmente soldados, mas era contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Então, o que nós precisamos entender é que quando o Senhor chama, não pode ser a nossa última opção. Não é quando o nosso trabalho foi frustrado, né? Quando você desejou, né, estar num patamar e você não conseguiu, então você agora vai para as coisas, né, espirituais. A gente vê várias pessoas
que no mundo gospel, né, no mundo da música, as pessoas estavam, né, procurando uma saída, enquanto eles têm as portas fechadas, eles começam a entrar pelo lado gospel, pelo lado evangélico, que atrai, que anima, que, né, desperta em nós, às vezes, pela música, pelo ritmo, e isso não é o que o Senhor deseja, né? Nada para o Senhor deve ser a nossa última opção. Deve ser sempre a primeira. Ele diz que Ele deseja o primeiro, ser o primeiro em nossa vida. Não somente Ele, mas aquilo que também fazemos para Ele. Deve ter prioridade na nossa vida. Amém? E quando se trata dessa questão que o irmão dele começa a questionar a sua postura, na verdade, ele está falando muito sobre o caráter. Está falando sobre a sua idoneidade, sobre aquilo que ele estava fazendo. E mais cedo ou mais tarde, queridos, essas perguntas, esses questionamentos chegará até nós. A nossa postura, aquilo que nós paramos, aquilo que nós deixamos pelo caminho. E isso, né, sempre o passado vai estar presente. O passado também faz parte da nossa história. Então, o passado também vai sempre estar presente. Então, o que Davi fazia estava sempre presente. No correr da sua história, ele nunca negou do que ele fazia, que ele era tocador de harpa, que ele estava lá cuidando das suas ovelhas, que ele também já tinha matado um urso e leão. E aí nós vemos também na história, quando fala a respeito de Paulo, quando Paulo, depois de Damasco, depois, né, de estar cego, quando o Senhor dá ordem para que Ananias vá até ele, e Ananias fica atemorizado: como eu vou até lá? A história dele não é boa, o passado dele não é bom, o passado dele é terrível, o passado dele é morte para a gente. O passado dele traz morte, e a história o relato é que ele trouxe carta para nos perseguir, carta para nos prender, carta para nos matar. E como é que eu vou até ele? Mas o Senhor diz a ele: não, você vai porque ele é para mim um escolhido. Por isso eu digo, né, desde o ventre da sua mãe o Senhor já tem a história, já tem o traçado, já tem o legado sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então o Senhor já tem sobre as nossas vidas e precisamos nos colocar diante dele. O Senhor espera então de nós que sejamos pessoas que não tenham, né, um caráter manchado. E aí nós temos exortação a respeito de estar na casa do Senhor. Não só para pastores e líderes, mas para o diaconato, para aquele que serve, a responsabilidade, a postura, a idoneidade. Passado manchado, aquele passado que traz tristeza, que traz dor, que traz vergonha, muitas vezes ele vai trazer para fazer parar. E aí o que nós precisamos é ter de verdade a nossa fé em Cristo. Amém? A nossa fé firmada, foi cantada aqui hoje. Minha fé está em Cristo, firmado nele eu estou. De que nenhuma culpa, nenhuma mancha, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Ainda que o passado tenha sido negro, tenebroso, ainda que seja de perseguição, como do próprio Paulo, mas a sua vida agora foi transformada. O Senhor tem uma nova história na vida de Paulo e também restaura aqueles que se achegam a Ele. Então, queridos, quando Eliabe questiona, nós não podemos permitir que essas vozes se levantam para fazer você parar. Amém? Que essas vozes se levantam para diminuir ou para trazer tristeza, para trazer contenda, e que você se apegue a essa palavra. Mas que você possa ter certeza daquilo que você fez e daquilo que você faz. Amém? E ainda, né, algo que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos. A preocupação, né, de Davi era realmente com os seus irmãos. E é isso que a palavra do Senhor diz. Que nós devemos, né, estar preocupados com os nossos irmãos. Em Pedro diz assim: tratai com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Era a postura de Davi. A preocupação com seus irmãos, a preocupação com o povo. E ele estava honrando a Saul. E no decorrer da história, a gente sabe que Saul perseguiu Davi.
Mas mesmo assim, ele reconhecia a autoridade, reconhecia que ele foi ungido por Deus e ele jamais poderia tocar, ainda que Davi chegasse perto, mas ele tinha entendimento que ele não poderia tocar ou fazer dano algum a Saul. Ele reconhecia a autoridade, e isso é importante, reconhecer a autoridade. Davi, ele tinha várias falhas, depois de adulto, né? Mas aqui a princípio ele estava, né, honrando ao rei, honrando seus irmãos, honrando o seu povo. E assim o Senhor nos diz também que nós devemos amar uns aos outros, que o amor, que a nossa vida não seja fingida, não seja falsa, não seja dúbia, né? Não seja dupla, não seja ora sim falamos, ora sim cumprimentamos, ora sim abraçamos e ora nós fazemos vista grossa. Ora nós estamos dispersos, estamos distanciados daqueles que carecem. Então, queridos, nós vemos que nesse momento aqui, Davi sim, ele investe, ele entra em cena, ele faz a sua parte e ele cuida daqueles que estão necessitados. E é uma das posturas que o Senhor deseja ver nos matadores de gigantes. Nesses que se levantam para se colocar contra... aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a nação do Senhor, contra a igreja. Então, é isso que o Senhor deseja. Despertar em nós essa postura de cuidado. E muitas vezes o que o Senhor deseja é ver-nos cuidando daqueles que estão também cuidando de nós. É cuidar uns dos outros. O que o Senhor deseja é que nós não esperemos, né, estar em tal posição, mas que tenhamos a preocupação de cuidar uns dos outros. Aqui diz que ele levou, né, diz aqui, grãos, né, queijo. No verso 17, leva a teus irmãos esse trigo tostado. Leva pão, leva para os comandantes queijo. E aí ele está cuidando. Será que a gente também tem cuidado uns dos outros? Será que nós temos cuidado daqueles que realmente estão investindo? Aqueles que estão orando, aqueles que estão em eminência? Nós precisamos honrar aqueles que estão em eminência. Precisamos cuidar, porque muitas vezes nós ainda não estamos lá, ainda não estamos na guerra, ainda não estamos como Davi, ainda não estamos como os soldados, ainda não estamos vendo, mas há pessoas que já estão na guerra. Muitas vezes nós vemos a igreja, sentamos no banco, né? Mas há pessoas que, além de vir à igreja, de estar sentado no banco, ela está orando, ela está intercedendo, ela está visitando, né? Ela está fazendo diversas coisas que nós não vemos. E será que nós temos orado? Será que nós temos cuidado? Será que a gente também tem investido na vida uns dos outros? Ou nós só queremos fazer no nosso momento? O Senhor deseja que nós levemos trigo tostado, que levemos também queijo, modo de dizer aqui, queijo está caro, não é isso, Robson? Queijo está caro. Mas que a gente tenha cuidado uns dos outros, a preocupação dos outros. Eu não estou indo fazer visita no presídio, eu não estou indo fazer visita em tal lugar, mas existe alguém que está indo. Então, cubra em oração, dê suporte, amém? Se você não vai, há pessoas que estão indo, então invista, então interceda, chegue perto, intere-se, assim como ele chegou questionando, o que está acontecendo, quem é esse filisteu, quem é esse circunciso, o que vai ganhar, o que vai acontecer se ele for nocauteado, se ele for ao chão, se ele for morto. Então nós precisamos sim estar inteirados da situação. Amém, queridos? Então a preocupação de Davi não estava simplesmente em receber as riquezas, em receber uma mulher como esposa, mas a preocupação dele sim, era honrar o nome do Senhor. A preocupação dele era se colocar como o Senhor gostaria que ele se colocasse. Davi, ele diz aqui para Saul, né? Que ele já tinha tanto dado cabo, cuidado das suas ovelhas, e assim ele tinha exterminado com o leão e o urso, e ele sim estava apto. E muitas vezes, né, olhando a vida de Davi, de Saul guerreiro,
e todos os soldados também fortes na batalha, homens que já tinham sido forjados na guerra, mas naquele momento eles não tinham sido forjados espiritualmente. Não tinham ainda a unção, a graça que o próprio Davi tinha da parte de Deus. Porque embora eles tinham conhecimento, embora eles tinham toda a bagagem de soldado e de guerreiro, eles tinham temor no coração. Temor de medo, temor de pânico, não temor a Deus, que Davi tinha. Porque Davi não olhou a sua estatura, Davi não olhou a altura do gigante, não olhou para a sua pequenez, não fez como os espias que falaram, olha, eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Davi, então, como jovem ainda, ele poderia dizer, sou uma formiguinha minúscula. Existem vários tipos de formiga, ele poderia dizer aquela menorzinha ainda, mas ele não viu o seu tamanho, a sua pequenez. Ele viu sim que sobre ele estava o Senhor. E é isso que Saul diz a ele. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Então vai, você tem a bênção, porque eu sei que o Senhor está contigo. Vejo que você não tem medo, vejo que não há temor, vejo que não há medo, pânico ou pavor na sua vida, mas sobre a sua vida está o Senhor. E agora ele tem também a bênção de Saul. Agora também ele tem a bênção para estar lutando, assim como o Senhor deseja que nós tenhamos a cada dia essa postura. Não só de estarmos preparados em diversas áreas da nossa vida, mas principalmente na área espiritual. Saul, os guerreiros não estavam preparados espiritualmente. Se Davi fosse também simplesmente no embalo, na indignação, né, ele também seria derrotado. Nós não podemos ir no embalo, na indignação, na força do ódio, né? Simplesmente porque vemos injustiça e vamos. Hoje pela manhã nós falamos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, são contra principados e potestades. Isso é com oração, isso é com jejum, isso é com Deus, isso é com o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso é o Senhor que vai direcionar. E Davi cumpriu o seu propósito. Ele foi até o fim. É claro que, como eu disse, Davi teve as suas falhas. E assim também nós temos as nossas falhas e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque ainda no fim dos seus dias, assim como Moisés também, ele não pôde entrar em Canaã. Moisés não entrou em Canaã, e assim como Davi também, ele não pôde. Assim como ele construiu o templo. E ele disse, eu vou construir agora, porque eu já tenho um palácio e a casa do Senhor está pobre, está necessitada. E Natã lhe diz, amém, vai sim, faz. Mas depois o próprio Deus desperta Natã e fala assim, olha assim, ó, ele quer construir, você vai lá e diz a ele que ele não vai construir. Até então, Natã não sabia. Então Natã vai, faz conforme o Senhor desejar, faz conforme a tua fé, vai construir aquela casa que o Senhor, vai construir o tabernáculo. Mas o Senhor revela a Natã e diz assim, vai lá e diz a ele que ele não vai construir. Ele pode desejar, mas é o filho dele, é o descendente. Eu serei aquele que trarei bênção, mas não é sobre a vida de Davi. Então, queridos, Davi, ele foi até um determinado momento. Que nós possamos também ir além, cumprir o propósito. E que cada dia, cada falha nossa, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos erga, que o Senhor nos ajude. Mas que cada dia também o Senhor nos faça, né, ser servos fiéis. Ser esses que não veem os gigantes, né, realmente como gigantes. Porque mesmo sendo gigantes, eles não têm o domínio e o poder. Quem tem o domínio e o poder é o Senhor. E maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém? Então tenha sempre, né, esse caráter, essa postura de servo de Deus. Tenha sempre essa idoneidade. Tenha sempre esse desejo de esperar a bênção do Senhor sobre tudo o que você deve fazer. O Senhor abençoa. Hoje pela manhã nós falamos que somos um corpo do Senhor. Somos um corpo. E na verdade, fala para o irmão que está ao teu lado, você é meu braço. Falamos hoje pela manhã. Você é a minha perna, ou meu joelho, né? Falei pela manhã aí, alguns irmãos que estão problemáticos dos joelhos. E eu falei, já pensou? Esse irmão aí é o teu joelho.
Ele está te sustentando. Se o joelho dele for fraco, irmão, ora por ele, ora por ele. Porque o joelho, né, ele sustenta, aguenta o nosso peso. Por isso são tantos joelhos aí que estão deteriorados, precisando de cuidado. E, na verdade, falando como igreja, como corpo de Cristo, o Senhor diz que nós somos assim, somos partes uns dos outros. Somos partes uns dos outros. Então, você está aí do seu lado, tem um braço, tem um antebraço, tem uma perna, tem um olho, tem um ouvido, tem alguém que é parte sua. Então, você não está totalmente, né, sozinho. Você tem alguém que está ligado a você. E que ligue-se mais ainda para servir ao Senhor. Porque as lutas, as adversidades, elas sempre estarão diante de nós. Como eu disse no início, gigantes houveram vários, mas houve também matadores de gigantes. Que nessa noite possa levantar, né, matadores de gigantes, fiéis ao Senhor, que honram o Senhor, que não tenham medo, não fujam, não se espantem, nem tremam diante da adversidade, diante da afronta. Amém?